Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Sebo Velho. Estamos quase encerrando o mês de março e só agora estou gravando o vídeo com as leituras de fevereiro. Então, bora lá! Então, os meus passeios pela literatura nesse mês de fevereiro, o mês de carnaval sem carnaval, começaram bem no início dele, com esse livro aqui enviado pela Tag Curadoria no mês de fevereiro, Sula, da escritora norte-americana, vencedora do Nobel, Toni Morrison. Ele vem nessa luvinha aqui da tag e tal, hoje eu vou mostrar a capa para vocês. Tá aqui a capa, bem bonita, com as duas protagonistas. Sula de Toni Morrison não tinha tradução ainda para o português do Brasil, foi traduzido em primeira mão para os associados da tag nesse mês de fevereiro e vai sair agora também nesse ano pela Companhia das Letras para o resto dos leitores aí do Brasil todo. Nesse livro, a Toni Morrison vai contar a história basicamente de duas amigas, a Neil e a Sula. Porém, esse livro ele vai começar com uma narrativa bem diferente e original por parte da Toni Morrison. Ela não vai começar já descrevendo a história das meninas, né, desde a sua infância e tudo mais. A Toni Morrison vai começando o livro descrevendo alguns personagens que vão compor a paisagem de pessoas que habitam o Fundão, a localidade aonde essas duas protagonistas crescem. O Fundão é um fundo realmente de uma cidade nos Estados Unidos. Eu não lembro se a cidade é fictícia ou não, mas nesse fundão é onde mora toda a comunidade preta daquela localidade. É um lugar que, por mais que seja bem visto, é tipo no alto de umas colinas e tal, ele é todo visto com preconceito pelo resto das pessoas que habitam aquele lugar, que conhecem, que moram ali nas redondezas, né? Então já gostei desde o início desse livro, porque Toni Morrison vai meio que construindo a história pelas bordas, vai nos situando, vai transformando esse local, essa comunidade, essas outras pessoas que habitam esse fundão, vai transformando eles em personagens significativos aqui do livro, e depois a gente vai conhecer a Sula e a Neil, que são duas amigas muito próximas e são extremamente conectadas. Uma é de uma família mais assim, mente aberta, mais assim, querendo projetar a filha para uma carreira independente, autônoma, empoderada, enquanto a outra família vai querer que a filha assuma o destino dela como mulher, case-se, etc e tal. Então a gente vai meio que como se fosse um romance de formação, mas não focando mesmo assim no desenvolvimento das fases geracionais delas. A gente vai vendo elas crescer, né? A Sula é a primeira a deixar o fundão, ela deixa o fundão e retorna como uma mulher mais com conhecimentos da cidade, com conhecimentos digamos assim, desse mundo exterior, enquanto a Neil fica no fundão e assume uma posição mais de matriarca, é a mulher da família, torna-se mãe. E a gente vai acompanhando esse retorno da Sula e a visão que a cidade tem para com a Sula, essa mulher que saiu do fundão, que fugiu daquele roteiro já pré-estabelecido que todas as mulheres deviam seguir. E vamos percebendo que todas essas mudanças para a qual a Sula passou e trouxe para o fundão, né, com esse retorno dela no início da vida adulta, como isso vai entrando em conflito não só com a cidade, mas com a Neil. É um livro bem legal. Não engane-se pelo tamanho dele aqui pequeno. É um livro bem complexo. Eu achei bem difícil de entender algumas partes, achei bem truncado em alguns momentos, porém é um livro bem emocionante. A história de amizade entre essas duas mulheres é uma história bem marcante. É um livro que fala muito sobre a mulher, sobre a amizade, sobre as figuras femininas. Cara, é um livro impressionante, tá? Se eu não me engano, foi escrito ali na década de 70 pela Toni Morrison e ele é extremamente atual para os tempos de hoje. Eu recomendo para todo mundo, eu não conhecia Toni Morrison, tenho vontade de ler agora aquele livro Azul da Cor dos Olhos. Eu não lembro o nome da obra mais consagrada dessa autora, mas fiquei muito curioso para conhecer.
Segunda leitura do mês de fevereiro foi esse livraço, Mal 2, de Dom DeLillo. Olha o cara aqui, bonitão. Aí na década de 90, galã. Meu terceiro livro do DeLillo e, cara, que livraço, minha gente. Mal 2 vai contar a história de Bill Gray. Isso mesmo. Bill Gray é um fenômeno literário dos Estados Unidos. Um escritor que fez uma obra de muito sucesso. Os Estados Unidos inteiro lia os livros dele e do nada ele decide parar com esse troço de escrever livro, né? Escrever livro pra quê? Decide fugir pra um rancho e ficar lá, divagando entre a necessidade ou não de escrever, a necessidade ou não de publicar um livro, qual é a validade das obras dele, qual é o real valor que a literatura tem no mundo. E a gente vai ter acesso ao Bill Gray nesse livro através de uma fotógrafa de Nova York, que é contatada pelo principal assistente do Bill Gray para realizar algumas fotos do autor. A princípio, essa fotógrafa fica meio assim em dúvida se vai ou não. Ela é profissional, especializada em tirar fotos de autores. E ela decide ir com esse assistente para o rancho do Bill Gray, conhecer o autor, recluso, que sumiu, e tirar fotos dele. Lá ela vai conhecer um pouco mais dessa figura, vai conhecer a rotina, um pouco do funcionamento desse rancho. No rancho, além do Bill Gray e do assistente dele, moram a esposa, namorada, digamos assim, desse assistente. O Bill Gray vai se apaixonar pela fotógrafa, ela vai perceber que eles têm um relacionamento de bastante discussões e discordâncias, bem conflituoso mesmo, assim, bem conturbado. E o livro tem uma válvula de escape quando o Bill Gray, a partir do encontro dessa fotógrafa, decide voltar para a cidade grande de Nova York, decide sair do rancho, daquela loucura, daquela angústia que ele estava no rancho, e some do mapa, não dá satisfação para a fotógrafa, para o seu assistente, para a mulher do seu assistente, vai para a cidade grande. Na cidade grande ele faz uma série de encontros, ele se encontra com a filha dele, e mesmo assim ele não consegue sanar todas as dúvidas que ele tem. Ele se encontra com o principal editor dos seus livros, e esse editor faz uma pressão enorme para que o Bill Gray publique a obra que ele está demorando para terminar. Enfim, entre esses encontros, o Bill Gray vai se encontrar com um cara do mundo literário que está fazendo uma campanha na Europa para a libertação de um poeta suíço que foi pego de refém por um grupo terrorista. Então a ideia é irem para Londres e fazerem um grande evento com literatas, e que utilizando do poder da literatura, da pouca influência que esses literatas ainda exercem no mundo, para que se sensibilizem ante essa causa, que deem atenção para essas questões do terror mundial, do terror global, e que libertem esse poeta suíço. Então ele convida o Bill Gray a ir a Londres, participar desse evento e ler alguns poemas desse poeta preso, né? E aí, cara, que esse livro se transforma numa loucura, porque o DeLillo começa a fazer por meio das narrativas e divagações de todos esses personagens, né? Seja do Bill Gray, seja do assistente dele, seja da fotógrafa, que vão intercalando os capítulos, a gente vai tendo aqui um grande ensaio sobre a validade da literatura no nosso mundo, sobre a questão do terrorismo globalizado, a questão das guerras, dos conflitos armados, da intolerância religiosa, a questão da força das multidões, das manifestações. Enfim, uma salada de fruta imensa, um ensaio imenso do que era ali os anos 90, final dos anos 90 e toda essa questão da guerra ao terror e tudo mais, que só estava começando. Isso que eu acho impressionante. Esse livro aqui foi feito antes de eventos extremamente significativos no mundo, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo, como o 11 de setembro, por exemplo. E daí o Dom DeLillo já está aqui no Mal 2, publicado em 91, falando dessas questões, informando que a literatura não é mais a linguagem do mundo, o terror é a linguagem do mundo, informando que o terrorista, a guerra, a arma, a violência é a linguagem mundial agora e não mais a linguagem literária. O romance não tem mais força.
É um livro bem pessimista, um livro que dialoga muito com coisas que o Roberto Bolanho escreve, essa questão de literatura, violência, cultura, enfim. É um livro carrancudo do Delilo, mas é um livro extremamente poderoso no sentido de trazer reflexões e no sentido também narrativo dele, porque aqui é uma narrativa bem legal, é uma história muito interessante, que tem uma trama tensa, uma trama de suspense que vai até o final nessa jornada do Bill Gray, se envolvendo com esse grupo terrorista, com esse grupo de ativistas literatas, e em paralelo a isso, a fotógrafa, o assistente dele também atrás dele, tentando resolver o mistério que é essa figura que ele é. Terceiro livro desse mês de fevereiro foi esse livraço aqui que eu já estava para ler há um bom tempo. Eu conheci o autor por meio de entrevistas na internet, vi o programa Provocações com ele. Enfim, é uma figura que eu já admirava muito no mundo literário brasileiro. Lourenço Mutarelli e o seu livro de estreia, O Cheiro do Ralo. O Mutarelli tem uma carreira que inicia-se com os quadrinhos, uma carreira premiada e de visibilidade nesse meio. E daí em 2002 ele estreia na literatura com O Cheiro do Ralo, um livro todo composto por frases curtas, muito pouca descrição. É quase como se ele pegasse os balões do quadrinho e jogasse no livro. E daí deixa que a sua imaginação, caro leitor, dê asas para todo esse mundo sujo, esse subúrbio paulista que é quase um submundo, ganhe forma. Em Cheiro do Ralo a gente vai acompanhar a história de um dono de uma loja de quinquilharias, bugigangas, de materiais usados, digamos assim. Que ele pega coisas que a galera tá querendo vender e revende. E esse cara é um cara meio amargurado com a vida, um cara bem introspectivo, e ele se apaixona por uma bunda no início do livro e daí decide terminar o casamento dele. A noiva não entende muito bem a situação, chama ele de cafajeste, bate nele, e ele fica ali meio apático com isso tudo, porque ele realmente fica extremamente obcecado e apaixonado por uma bunda. É sério. ele fica louco, extremamente preso, obcecado por aquela bunda, e você fica lendo os diálogos e as reflexões desse sujeito, fica pensando nessa bunda e depois tu começa a cair a ficha de que o Mutarelli está falando sobre as obsessões, desde as mais comezinhas até as mais subjetivas e abstratas que possamos ter e conviver no nosso dia a dia e na nossa vida. Um livro que fala muito sobre questões obsessivas e tudo mais. Em paralelo a isso, o protagonista desse livro é perseguido pelo cheiro do ralo, o ralo do banheiro onde ele tem a lojinha dele, um ralo que emite um cheiro pútrido que sempre o faz voltar para aquele banheiro, o faz criar diversas situações em que ele tem que se desgastar muito para conseguir lidar com os clientes e com aquele cheiro ao mesmo tempo. Enfim, o Cheiro do Ralo, cara, é um livro muito original, muito divertido, tá? Ele mistura muito, tem umas partes que tem umas musiquinhas, tem umas partes que tem tipo meio que fossem uns poeminhas, outras tem umas inscrições um pouco mais trabalhadas, outras é só por diálogo. E ele é um livro que vai te ganhando por essa história de uma certa obsessão, uma história em que parece que a todo momento tem algumas certas metáforas ali, tem algumas reflexões bem legais e tem muito humor, cara. Tem muito humor, tem personagens engraçadíssimos, o entra e sai de pessoas na loja dele é extremamente divertido, extremamente curioso, e é um livro que no final é uma catarse, assim. O acontecimento do final do livro é muito bom. Eu acho que não dava para finalizar um livro que fala sobre o cotidiano, sobre as figuras que preenchem essas cidades extremamente grandes e corrosivas e violentas. Não tinha como finalizar um livro que trabalha com esses personagens de uma maneira que não fosse a desse daqui. Muito boa, tá? Muito boa mesmo. Vale a pena a leitura. É um livro de leitura fácil, né? Apesar dessa estranheza que ele é. E leitura rápido e bem divertida, tá? Recomendo muito Cheiro do Ralo para vocês. É isso, pessoal. Esses foram os 3 livros que eu li no mês de fevereiro, e daí entre uma leitura e outra deles, uma leitura e outra esquizoanalítica e teórica, por questões de trabalho e de estudo acadêmico, eu li também a terceira parte do 2666 do Roberto Bolanho.
li a parte do Fate, que conta a história de um repórter de um jornal do movimento negro norte-americano que, devido a uma baixa no grupo jornalístico deles, tem que ir para a cidade de Santa Teresa, no México, fazer reportagem de uma luta de boxe. E daí o Fate vai para esse lugar, não gostando nem um pouco de esporte, nem gostando nem um pouco de boxe. Ele vai para essa cidade fazer a matéria da luta e acaba se encontrando com os extremos, né? Casos de feminicídio na cidade de Santa Teresa. E daí ele tenta, fica muito angustiado com isso tudo e tenta começar a fazer uma matéria sobre isso, mas algumas outras coisas vão se atravessando no meio do caminho dele. Então, só para mostrar que eu também estou seguindo com a leitura de 2666. Nesse momento que estou gravando o vídeo, eu já estou na parte 4, a parte dos crimes, e posso dizer que ela é realmente muito desagradável e muito árdua. É a parte mais longa do livro, eu não sei quando vou sair dela. Mas pretendo terminar esse mega calhamaço aí até a metade do ano, porque na segunda metade eu tenho o Submundo, do Dom DeLillo. Ela tá ali de cantinho, não sei se dá pra ver. Isso aqui. Submundo, do Dom DeLillo, para eu ler na segunda metade do ano e finalizar minha meta de leituras de 2021, que eu estipulei ler pelo menos, esses 2 grandes calhamaços. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado das leituras. E lembro mais uma vez, a caixa de comentários está aqui embaixo. Eu adoro quando vocês comentam, quando vocês dão sugestões, quando vocês falam sobre os livros aqui ou me recomendam alguma outra coisa. Então é isso, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.